ela tava assim, olhando pra ele, ó. Insisti muito, ele falou assim, não, polícia. E eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, bufando, reclamando e xingando a gente. Eu fiquei super assustada com aquilo, já peguei o match, a gente já foi naquele lugar, a gente sempre encarando a gente, uma vibe ruim, assim. Pessoas, as coisas, tudo bem marroquino, e do outro lado, paisagem bonita, uma praia linda, um céu azul. Então, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Deixa o seu like já pra começar, pra você não esquecer, pra você poder dormir. Estudos apontam que quem deixa o like no início dos meus vídeos dormem muito mais rápido e muito melhor. É comprovado, então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal pra, enfim, não perder os próximos vídeos se você não me conhece. E se você me conhece e não tá inscrito ou inscrita, pior ainda, né? Já se inscreve agora, por favor. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês nesse vídeo, nesse ASMR, pra você dormir, pra você relaxar. Eu vou te contar um pouquinho de como foi a minha experiência no Marrocos. Então, assim, eu já tinha comentado com vocês que eu ia gravar esse vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Hoje, então, eu vou gravar. Lembrando sempre que a minha experiência pessoal, eu não tô dizendo que se você for, você vai viver a mesma coisa que eu, que você vai achar o que eu achei, mas eu vou apontar aqui nesse vídeo algumas características que eu percebi na cultura. Vou contar algumas experiências pessoais que eu passei lá, o que eu achei do país, das pessoas, o que eu pude ver. E é isso, vamos, sem enrolação, vamos lá começar. Bom, primeiro eu cheguei no Marrocos pela Espanha. Eu já contei um pouquinho sobre isso no vídeo que eu contei, né, do porquê que eu fui pro Marrocos e tal, e que eu fui pra Tunísia também. Se alguém tiver interesse em saber, mas eu tava na Espanha, né, e da Espanha eu peguei uma balsa pro Marrocos. Tem uma cidade, na verdade eu não sei se é uma cidade ou um estado na Espanha, que se chama Tarifa, e de Tarifa tem balsas que saem pro Marrocos. Então a gente foi pra essa cidade ali, Tarifa, e a gente pegou essa balsa pro Marrocos. Aí no Marrocos ali, o local onde você chega chama Tanger, que é uma cidade lá. E essa balsa, ela demora 1 hora e pouco, sei lá, 1 hora e pouco assim, que faz a travessia. Aí já no momento que eu tava no ônibus na Espanha, porque eu passei por vários lugares da Espanha de ônibus, né? Essa viagem que você faz pra esse lugar, né? No caso de onde eu saí, que foi de Faro, em Portugal. Eu saí de Faro, em Portugal, peguei um ônibus pra Espanha e só parei lá em Tarifa. Então foi uma viagem bem longa, que foi a madrugada inteira. Enfim, eu tava bem cansada dessa viagem inteira. E eu já contei pra vocês aqui em alguns vídeos que eu já tive
um contato assim próximo com a cultura árabe, porque eu já conheci muitos árabes, né? Eu já tive amigos de trabalho, amigos que viraram amigos pessoais mesmo, que eram árabes, né? Do Egito, do Líbano. Eu conheci pessoas árabes de alguns lugares e, como sempre, eles têm esse costume de falar muito alto, então eles conversam entre si gritando assim, literalmente. Eu acho que nós brasileiros também temos esse costume às vezes, mas cara, eles assim, a maioria, pelo menos dos que eu já vi, eles têm esse costume assim muito forte mesmo. Eles não se importam nem um pouco se tem gente em volta, eles vão ficar gritando um com o outro. E nossa, ali eu estava super irritada porque tinha um casal no ônibus assim, quando a gente já tava próximo desse lugar onde tem... Quando próximo não, né? Faltava ainda algumas horas de viagem pro nosso destino. Tinha esse casal no ônibus com a gente e eu imaginava que eles eram marroquinos, né? Mas eles falavam árabe. Eles estavam no ônibus com a gente e à medida que o tempo ia passando, o ônibus ia esvaziando, esse casal, eles ficavam conversando entre si em árabe, porém gritando, falando super alto dentro do ônibus. E, cara, chegou uma hora, tipo, eles já estavam fazendo isso a viagem inteira quando o ônibus estava cheio. Mas à medida que o ônibus foi ficando mais vazio, e aí também a gente pegou ônibus na madrugada, então já tinha virado a noite, já era de manhã, e eu não tinha conseguido pregar meu olho, então eu já tava muito cansada. Fora que eu já tava viajando antes e já tava sem conseguir dormir. À medida que o ônibus ia ficando mais vazio, eles iam chegando, tipo, a mulher do casal, ela ia mudando de banco toda hora. Então ela, tipo, ela ficava mudando de assento o tempo inteiro. Teve uma hora até que ela foi pra um assento lá na frente, bem pertinho do motorista, e o motorista brigou com ela. O motorista era um brasileiro, eu acho que ele era do Nordeste. E ele deu uma bronca nela, assim, ela nem entendeu nada, mas ela ficou falando pra ela ir lá pra trás, pra ela voltar pro assento dela. Assim, achei até que ele foi bem grosso com ela. Aí, só que ela não tava entendendo nada, porque ela não fala português, né? E ele, acho que ele falou espanhol, ele falou inglês, eu não sei, mas ela não entendeu. Aí o marido dela gritou e falou, tipo, sai daí, alguma coisa. Aí ela voltou lá pra trás, quieta o tempo inteiro, assim, né? Não retrocou com ele. Mas, gente, ela ficava mudando de banco toda hora. E eles ficavam conversando entre si do nada, né? Só que do nada, tipo, tava maior silêncio. Aí do nada ele dava um grito, começava a falar com ela alguma coisa. Então, tipo assim, ele ficava lá, ele tava, tipo, uns 2 bancos. No início ele tava bem lá pra trás. Aí depois ele mudou de banco também. E ele ficou, tipo assim, uns 2 bancos atrás do meu. E por fim, ele tava no banco atrás do meu. E aí ele gritava com ela. Cara, ele me acordava toda hora. Porque toda hora ele dava um grito pra falar com a esposa dele. E ele tava atrás de mim. Ele, tipo assim, ele ficava mudando de banco. Pra que ele foi sentar atrás de mim? Ele sentou atrás de mim. E eu mudei de banco também, tá, gente? Porque assim, eu tava no banco do lado do Matt. E como esvaziou tudo, eu sentei no banco do lado do Matt. Tipo, né, nas duas cadeiras desse lado. Eu vim pra cá pra eu conseguir me esticar. Então eu fiquei do lado do Matt. Esse cara que tava lá pra trás, ele já veio e ficou no banco atrás do meu. E toda hora ele gritava, tipo, ia falar um negócio com ela e falava altão assim. Cara, eu tava naquele soninho gostoso de manhã, sabe? Quando você tá de manhã assim, que você tá que tirando aquele cochilinho gostoso assim, sei que lá, e do nada, cara, gritando em árabe assim no seu ouvido. Cara, toda hora ele me acordou umas 6, 7 vezes, sei lá, gritando com essa mulher dele. Aí teve uma hora que eu não aguentei, eu fiquei me reclamando, sabe? Fiquei reclamando, acho, sei lá, não sei se ele percebeu. Eu não sei, gente, eu já tava puta da vida que eu não conseguia dormir. Até o motorista se estressou de tanto que essa mulher mudava de lugar toda hora e eles ficavam gritando um com o outro. Falei,
pô, se eles querem conversar a viagem inteira, fica um do lado do outro, né? Mas enfim, pulando a fofoca do ônibus. Aí quando a gente chegou em Tarifa, fomos lá pra pegar a balsa e entramos na balsa. Gente, que rolê pra entrar nessa balsa. Mas quando a gente finalmente entrou, eu pensei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Gente, só tinha árabe dentro daquela balsa. Só tinha árabe. Óbvio, né? Eu tava indo pro Marrocos, saindo da Espanha. Mas assim, todas as mulheres eram muçulmanas. Eu acho que os homens também, mas as mulheres eu logo reconheço pelo hijab, né? Mas assim, eu não sei se tinha 2 ou 3 mulheres sem hijab naquela balsa. Era muito, porque todas as mulheres estavam de hijab, menos as crianças, né? E era todo mundo assim, de lá, do Marrocos. Tinha uma outra pessoa que tinha uma etnia que dava pra ver que não era de lá, que talvez era espanhol, não sei, mas era muito pouco. E todo mundo naquela balsa ficava encarando a gente, eu e o Matt, todo mundo, gente. Era tipo, eu tava muito desconfortável, porque eles ficavam olhando pra gente de cima a baixo, assim, e eles olham mesmo, assim, sem, né, sem hesitar, eles olham. E aí eu já tava me sentindo meio desconfortável ali, mas eu estou no ambiente deles, então é óbvio que eu tava com uma roupa super comportada, que não mostrava nada do meu corpo. Eu tava muito calor dentro daquela balsa, meu Deus, que calor, assim. Já na Espanha já tava muito quente, mas dentro da balsa tava muito calor. E aí, logo que a gente entrou, a gente teve que ir pra um lugar específico, que é onde eles carimbam o passaporte. E a gente entrou nessa fila, e essa fila não andava por nada. E a balsa também demorou muito pra sair, pra ela finalmente sair. Ela demorou muito. E tanto que a gente tinha até já comprado o trem-bala, que a gente ia chegar em Tanger, e a gente ia pra Casablanca. A gente tinha comprado essas passagens do trem-bala 5 horas, com algumas horas depois da hora prevista que a gente ia chegar lá. Só que a gente perdeu esse trem-bala, a gente teve que recomprar, porque a gente chegou muito tarde, porque a balsa demorou muito pra sair lá da Espanha. E, cara, a fila lá do carimbozinho do passaporte não andava. E você tem que pegar um papelzinho e escrever um monte de coisa ali, onde você vai ficar no Marrocos, seu nome, sua ocupação, um monte de coisa você tem que preencher. E eu não tava entendendo nada. Aí eu e o Matt, a gente via todo mundo na fila com esse papelzinho e o passaporte. E ele falou assim, esse papelzinho a gente tem que ter também, não é possível. Aí eu fui lá, tentei me informar, porque tinha um cara que trabalhava lá na balsa, que eu perguntei se ele falava inglês, e ele falava inglês. Aí ele me falou que tinha que pegar o papel. Aí um moço lá me ofereceu a caneta, porque ele viu que eu não tinha. Aí eu agradeci, né? Eles falam árabe e francês. Eles falam marroquino também, né? Se eu não me engano, mas assim, os idiomas principais é árabe e francês. Então eu agradecia, né? Usava meu pouco de árabe e francês que eu sei, mas falava shukran, merci. Falava mais shukran, porque eu acho que eles estão mais... Eles falam entre si mais em árabe, pelo que eu percebi. Então, enfim, galera, aí a gente ficou lá naquela balsa que tava um calor dos infernos. Tava muito calor lá dentro. E era muito cheio. E tinham muitas crianças. E também tinham muitas mães muçulmanas sozinhas com as crianças. Tinha até uma moça que ela já tava lá no aeroporto, na estação lá. Na hora que a gente tava esperando pra entrar na balsa. Ela tinha 2 crianças, 2 meninos pequenos, ela tava cheia de mala. E aí na hora de entrar na balsa e colocar as malas lá no cantinho que tem que colocar, eu até perguntei pra ela, you need help? E aí eu pedi o Matt pra ajudar ela com as malas, porque coitada, ela tava lá de hijab e toda tapada, suando, tentando botar aquelas malas. Eu tava com pena dela, sabe? Aí enfim, aí a gente entrou lá na balsa, esperamos muito, cara, eu tava agoniada, sabe? Ninguém falava inglês. Só esse menino que trabalhava lá no negócio da balsa, que eu também demorei pra achar ele. Porque todo mundo que eu tentava me comunicar de qualquer forma
não, ninguém falava, né, inglês, e a gente também não fala a língua deles, então, enfim, né, não tinha muito o que fazer. E, gente, assim, uma coisa que até eu falei no outro vídeo, teve gente que se ofendeu, que eu falei no outro vídeo que na imigração de Portugal tinha muita gente fedendo, e é verdade, tinha muita gente fedendo. Aí o povo fica assim, nossa, você não pode falar isso, não sei o que, não sei o que, não. Ai, vocês são muito santos, né? Vocês não falam nada. Ai, vocês não comentam nada, gente, pelo amor de Deus. Fede. Fede sim, não é fedor de tipo assim, ai, a pessoa tem uma doença que ela fede. Não. É fedor de quem não toma banho há uma semana. É fedor que tá impregnado na pessoa há séculos. Não é fedor que você... Eu nunca senti o fedor que eu senti na imigração de Portugal em lugar nenhum na minha vida. Entendeu? No Rio de Janeiro, no calor daqui, nunca. Porque quando a pessoa tá fedendo, que ela passou o dia inteiro suando pra lá e pra cá, é um cheiro. Quando a pessoa tá fedendo, que tá uma semana sem um banho, é outro cheiro. É um cheiro que uma pessoa não esfrega um sovaco. Não passa uma bucha, não passa um sabonete. É um fedor que, se vocês nunca saíram do Brasil, eu vou dizer aqui que vocês nunca sentiram esse fedor na vida de vocês. Eu vou fazer um desafio aqui que vocês nunca sentiram. A não ser que você não toma banho por uma semana. Porque eu, que nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha sentido aquele fedor específico na minha vida. Nunca tinha sentido. É um fedor específico, é um cheiro específico. E é o fedor que tinha lá na imigração de Portugal. E lá dentro já dessa balsa pro Marrocos tinha um fedor insuportável também. Já deu, graças a Deus, hoje que a gente tem influência da cultura indígena e a gente toma banho pra caramba, nós brasileiros. Porque, galera, nem todo lugar tem essa cultura. A gente aqui, por mais que você pegue ônibus lotado e tenha uma pessoa com um cheiro ruim, cara, agradeça. Quando eu cheguei no Marrocos, a gente chegou em Tanger, que é uma cidade muito linda. Que lugar muito lindo, muito lindo. Eu amei. Quando eu cheguei lá, aliás, assim, na balsa, eu já estava encantada, gente, porque o caminho que você faz nessa balsa pra o Marrocos é muito lindo, assim, muito lindo. Eu tava encantada. Assim que carimbou lá nossos passaportes, a gente já foi pra uma parte da balsa que é tudo aberto, você pode ficar lá fora, né, o vento corre. Então, assim que eles carimbaram lá, a gente já foi lá pra fora e eu fiquei admirando a vista, porque é muito bonito. E assim que você tá chegando, assim, de balsa, no Marrocos tem uma pedra grande, assim, uma rocha, e tem uma frase em árabe escrito nessa rocha. E é muito bonito, eu até tirei foto, gravei vídeo, mas nem dá pra ver a beleza, sabe? Pessoalmente, é uma coisa muito linda. Eu pesquisei, é uma frase adorando a Allah. Então, a beleza de Tanger é surreal. Inclusive, se um dia eu voltasse no Marrocos, que eu não sei se eu vou poder voltar, mas se eu voltasse, eu gostaria muito de ficar em Tanger. Porque, nossa, que lugar bonito. Eu me senti no Marrocos quando eu cheguei lá, sabe? Quando eu cheguei lá em Tanger, cara, era vibe, eu tô no Marrocos. E é uma beleza, tem muitas praias lindas lá, sabe? E a gente tava... Tá, enfim, aí quando a gente... Eu vou continuar a história, né, pra não pular etapas. Quando a gente tava dentro da balsa, eu e o Matt, a gente tava muito desconfortável, porque todo mundo ficava encarando a gente muito, cara. A gente tava muito desconfortável. Tanto assim que eu tava gravando um vlog pro meu canal e tudo mais, né, de toda a viagem. E lá eu travei muito, eu nem consegui gravar muito, porque as pessoas me olhavam tanto que até o médico ficou assim, não pega muito celular, não fica tirando muita foto, não faz muito vídeo, as pessoas podem não gostar. E realmente eu tava com medo de alguém, sei lá, brigar comigo ou acontecer alguma coisa, sabe? Porque o povo ficava encarando tanto a gente que eu não tava confortável, mas eu tava, tipo, achando o lugar lindo, né? E aí eu tô vendo que tem um cara, assim, dois caras que eles ficavam olhando pra gente, mas de um jeito, tipo, meio amigável. E quando a gente foi sair da balsa, que a balsa chegou, eles, tipo, puxaram um papo, assim, falaram alguma coisa, tipo, muito calor, não sei o que lá. A gente, muito calor e tal. Simpáticos, assim, com a gente.
Aí a gente saiu da balsa e tem aqueles ônibus, tipo aqueles ônibus de aeroporto que busca você pra levar pro ponto do avião. Tinha uns ônibusinhos assim que pegou a gente. E aí nisso que a gente chegou lá, esse cara simpático que tava na balsa já puxando assunto com a gente, puxou assunto com a gente nesse ônibusinho e começou a conversar, falando em espanhol. Aí, enfim, ele conversou um pouco com a gente, ele é marroquino, né? E muito queridos, eles perguntaram pra onde a gente tava indo, a gente falou que tava indo pra Casablanca. E eles falaram, a gente pode te ajudar vocês a chegar lá e tal, porque a gente vai passar por um caminho e tal, que, enfim, né, oferecendo ajuda. E disseram também que tinha um casal naquele mesmo ônibus que eram da Alemanha e também estavam precisando de ajuda, então que a gente podia ir juntos. Aí o cara do casal veio, do casal alemão no caso, veio até nós, até eu e o médico, a gente tava sentado assim próximo do cara marroquino, e o casal alemão tava lá. Aí esse cara do casal alemão veio até nós pra conversar com a gente. Aí a gente ficou ali conversando, tudo mais em inglês, né? O cara alemão muito simpático também conversando com a gente. Falou que ele é namorado, estavam indo pra Marrakech e tudo mais. E nisso que a gente tá aqui conversando, eu, o Matt e o cara, a moça marroquina, que eu até falei antes nesse vídeo que eu tinha pedido o Matt pra ajudar ela com a mala e tal, ela tava sentada logo atrás, assim, desse cara, da onde esse cara tava em pé, esse cara alemão tava em pé falando com a gente. E esse cara alemão, ele era aqueles cara meio tímido, assim, sabe? Mas ele tava ali sendo simpático, conversando com a gente em inglês. E essa mulher, menina, ela olhava pra ele, tipo, ele aqui na frente dela, olhando pra nós, e ela atrás dele, olhando assim pra ele, ó. Vamos supor que esse microfone é o cara alemão. Ela tava assim, olhando pra ele, ó. Ela tava assim, olhando pra ele. Aí eu tô aqui conversando com ele e tal. Aí bati o olho nela e vi que ela tava olhando pra ele assim, e eu fiquei tipo... O tanto que eles estão julgando a gente não tá escrito, né? O tanto que eles devem estar falando um monte de merda da gente na cabeça deles. Não tá escrito. E ali, gente, eu já tava tipo assim, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque as pessoas não são receptivas no Marrocos, tá? Assim, não são. Esse cara, esses dois homens que eu vou falar mais nesse vídeo, que eles foram anjos, assim, ajudaram muito a gente. Eles são exceção lá, porque a maior parte dos marroquinos, eles não são nem um pouco receptivos. Eles são exceção, tá? A gente deu muita sorte, graças a Deus, de encontrar com eles, deles serem tão queridos e terem ajudado a gente, porque os marroquinos não são nada simpáticos, eles não são nada receptivos. Parece que eles não gostam, na verdade, de receber turistas. Eles ficam te olhando, não sei que você seja, sei lá, se é muçulmano também, talvez eles não vão te encarar. Mas eu acho que eles não gostam, em geral, de uma pessoa que fala outro idioma, de uma pessoa diferente. Então eles ficavam encarando a gente e eu tava mal. E quando eu vi essa mulher encarando esse cara da Alemanha, cara, eu fiquei pior ainda, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu, o jeito que ela tava olhando pra ele, assim, era surreal, era tipo assim, literalmente assim, sabe? Horrível. Aí, dentro daquele ônibusinho que leva você, gente, nossa, eu tava agoniada ali, porque já tava um calor, sei lá, parecia 50 graus ali dentro. E ainda um fedor, assim, cara, eu não me aguentava. Juro, juro. Aí depois que a gente finalmente chegou lá em Tanger, que a gente saiu, ai gente, Tanger é tão lindo. Se vocês forem pro Marrocos, vai pra lá. Que lugar bonito, cheio de praia, não sei o que. Uma visão assim muito linda, que eu nunca vou esquecer. E assim, as praias aqui, a bandeira do Marrocos, eu olhava pro lado aqui e tinha uns comerciantes assim, com aqueles adereços, com aquelas roupas bem... Saímos do ônibusinho lá, que levou a gente lá pra saída, e os dois caras marroquinos guiando a gente indo atrás deles, né? Eu, o Matt e esse casal alemão, que a gente conversava em inglês, né? E a gente conversava com esse cara marroquino em espanhol,
Porque o Matt fala espanhol melhor que eu falo um pouco também, né, entendo. E o casal alemão não fala. Então a comunicação era eu e o Matt que fazia com esse cara. E o outro cara que também tava com a gente, que era marroquino, não falava espanhol. Ele, tipo assim, falava uma palavra ou outra, mas ele ficava mudo, só o outro que falava. Que o outro era bem comunicativo e tudo mais, muito querido, muito simpático. E ele ia levando a gente. Só que no início eu fiquei, gente, esse cara do nada se ofereceu aqui pra levar a gente não sei aonde. Eu comecei a ficar com medo, né? Eu falei, amor, o que a gente tá fazendo? Calma, não vamos assim, né? Tipo, só ir com o cara. Aí ele chamou um táxi, acho que é um tipo de táxi que tem lá, que é um carro bem compridão assim. E aí entramos, todo mundo lá, e eu tava tentando entender que se eles estavam indo pro mesmo lugar que a gente tava indo, porque o casal alemão tava indo pra Marrakech e a gente tava indo pra Casablanca. Então eu fiquei tipo, o que esses dois caras estão fazendo junto com a gente dentro do táxi? Eles vão pro mesmo lugar? Fiquei tentando entender. O cara mais comunicativo, que falava espanhol, mora em Tanger, e o outro tava indo pra Casablanca também. Aí, então, esse cara mais comunicativo do grupo que falava espanhol, ele mora por ali, em Tanger, onde, perto de onde a gente ia pegar o trem-bala pra Casablanca. Então ele já ia pra lá. E o outro cara também, porque o outro cara também tava indo pra Casablanca, que era pra onde a gente tava indo. Então esse outro cara também ia pegar o trem-bala junto com a gente. E o outro ia ficar por ali mesmo em Tanger. Então, fomos todos no mesmo táxi, né? No mesmo táxi ali. Foi o motorista na frente com o cara mais comunicativo. Atrás, de um lado tava o cara, o outro cara marroquino, aqui o alemão. Atrás do alemão atrás do alemão o Matt, eu e a namorada dele. E no meio tem um espacinho assim, né, que é o taxizinho. Eles botam até um tapetinho assim, tudo bem marroquino. Uma gracinha. Eu tava lá dentro, não tinha cinto de segurança. Tinha cinto? Acho que não tinha, mas eu acho que pra mim não tinha, que tava no meio. Enfim, eu tava ali só vivendo, né? Eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô no Marrocos. Eu olhava pra um lado e era praia, uma praia linda, um lugar assim. Nossa, que dia lindo. Eu queria ficar ali. Eu não queria nem ir pra Casablanca, eu queria ficar ali. Um dia lindo, mais praias. Aí eu via a bandeira assim do Marrocos. E desse lado aqui eu olhava e era a rua assim, os comerciantes com um pano assim, daqueles bem marroquinos, assim, estendido no chão com as mercadorias, com umas tigelas assim de barro no chão, uns negócios assim bem marroquino no chão, e os vendedores com aquela roupa também, aquele negocinho aqui no... Eu tava no Marrocos, gente. Eu tava ali, eu me senti muito no Marrocos. Que eu olhei assim, eu falei, gente, eu tô numa outra cultura, outra coisa. Aí eu fiquei toda assim, feliz quando eu tava ali naquele táxi. Que eu não tava nem aí se aquele cara tava levando a gente pra, não sei, pra fazer tráfico. Gente, falei a palavra. Tô brincando, gente. É porque eu não conhecia o cara, não entendi o que ele tava falando. Só o médico tava entendendo. Eu tava só confiando, eu tava só indo. Entendeu? Eu não sabia nada. Eu só fui, mas eu tava toda feliz ali dentro daquele taxizinho. Tudo marroquino. O táxi marroquino com aquele tapetinho no meio. Aí eu olhava aqui pra rua, via os comércios, as pessoas, as coisas, tudo bem marroquino. E do outro lado, paisagem bonita, uma praia linda, um céu. Ai, gente, uma sensação mágica que eu senti lá. Mas, tipo, não dá nem pra ter noção pelas fotos, por vídeo, porque eu tava só vivendo. Meu celular tava quase morrendo ali, quase não tinha bateria. Então eu só vivi aquela experiência que eu vou guardar aqui na minha memória, né? Enfim, aí é bem longe de onde a gente saiu ali, da balsa de Tanger até o local em Tanger onde tem o trem-bala. Então a gente ficou bastante tempo no carro. E basicamente dentro do carro ficava eu, Matt e o casal alemão conversando o tempo inteiro. E o cara que é comunicativo ficou lá na frente conversando o tempo inteiro com o motorista. Eles riam, brincavam, tudo em árabe. O cara que é quietinho, que é marroquino, também ficou quietinho no canto dele. Às vezes eu falava com ele alguma coisa, né? Só pra não deixar ele no vácuo, assim, não deixar ele, coitado, isolado.
E enquanto isso eu conversando com o casal aqui alemão, e eles iam pra Marrakech, ia passar não sei quantos dias, e só que eles eram tímidos, né? A menina mais tímida ainda. Mas ela só ria. Ela ria, e tudo ela ria, e o cara, tipo... Enfim, gente, eu tava ali só vivendo. Contamos um pouco pra eles do que a gente tinha feito antes, das viagens que a gente tava vindo, né? Dos lugares que a gente tava vindo. E é um casal querido, mas a gente não pegou nem também Instagram contato deles, do casal alemão, né? Quando a gente chegou nessa parte em Tanger, onde tem o trem-bala, o cara marroquino, ele tentou ajudar a gente de toda forma pra gente não perder o ticket que a gente já tinha comprado online do trem-bala, porque passou o horário, né? Mas ele não conseguiu ajudar a gente, então a gente ficou nessa vai e vem pra lá e pra cá, ele falando em árabe com as pessoas pra ver se tinha como a gente ir no próximo, né, sem ter que pagar de novo, mas não deu, a gente teve que pagar de novo. E não é barato, tá? É bem caro. Assim que a gente saiu do táxi, primeiro que eles se ofereceram não, eles não deixaram a gente pagar o táxi, nem contribuir com nenhum valor, eles fizeram questão de pagar o táxi pra nós. Eles estavam indo, né, era caminho, mas eles, tipo assim, não aceitaram que a gente pagasse. A gente até queria dar uma gorjeta, eles, não precisa, que a gente já pagou. E então, assim, achei muito bonita a atitude deles, sabe? Eu acho que eles viram que nós éramos os únicos turistas ali, eles sentiram que o ambiente estava meio pesado pra gente, porque todo mundo tava encarando, e eles quiseram, sabe, ser gentis. Então, achei isso muito legal. E aí, quando a gente saiu do táxi, a primeira coisa que eu fiz foi trocar dinheiro, fazer câmbio. Eu tinha euro, né, que eu tava vindo da Espanha e tal, de Portugal. Aí eu peguei 50 euros e eu troquei. A moeda deles, eu vou deixar passando aqui pra vocês, mas é o dirham marroquino. E 50 euros eu consegui pegar 500 dirham pelos 50 euros. Então, assim, é como se a moeda, o euro, ele vale assim mais que 10 vezes a moeda deles. Então, eu fiz ali o câmbio, peguei os 500 dirham. A gente inicialmente ia pra Casablanca pra ficar 2 dias. Então, a gente, ainda no Brasil, tínhamos alugado um Airbnb lá em Casablanca. E a gente ia ficar 2 dias lá. Mas quando a gente chegou em Portugal, e a gente ia passar muito pouco tempo em Portugal, eu dei a ideia ao Matt da gente mudar a nossa hospedagem lá de Casablanca pra ficar só um dia em Casablanca, pra ter mais tempo de aproveitar Portugal, porque a gente amou Portugal e era muito pouco tempo, então a gente queria ficar mais. Aí a gente cancelou esse Airbnb, alugamos outro Airbnb, ainda em Casablanca, mas numa outra localização, pra ficar só um dia. Então, eu fiz esse câmbio de só 500 dirhams, porque eu achei que era mais que suficiente. Mas, galera, o povo lá mete a faca em você. Aí já começa por aí, né? Tem uma estação, assim, lá do trem-bala. Entramos lá, ficamos na fila. E eu fui comprar um milkshake, que eu vi que tinha uma vendinha, assim, de milkshake fora, do lado de fora, na rua. E eu fui lá, porque a gente não tinha comido, nem bebido, nada há muito tempo. Aí eu fui ver os valores e não tinha nada com preço. O cara falou assim pra mim, né? Eu achei meio estranho, porque ele parecia meio confuso no que ele tava falando, mas ele falava inglês. Esse cara da vendinha do milkshake. Cara, resultado, eu comprei 2 milkshakes lá. Aí assim que eu pedi o primeiro milkshake, que é de um sabor lá, sei lá, acho que eu pedi um de morango e outro era de Oreo. Assim que eu pedi o primeiro, que ele tava preparando, ele nem perguntou o tamanho, nem nada que eu queria. Mas eu falei que eu queria pequeno. Aí ele fez um lá e eu achei meio assim, um tamanho médio, né? Aí eu falei pra ele assim, esse é o tamanho pequeno? Aí ele falou que não, que esse era o tamanho grande, o que ele tinha feito pra mim. Aí eu falei assim, não, mas eu queria, no caso, no próximo, né, que ele já tinha feito um, eu falei, no próximo eu queria o menor. Eu perguntei qual é o menor e qual é o valor. Aí você acredita que ele falou pra mim que o copo menor dele ele não tinha mais do menor? Eu acho que isso não faz nem muito sentido, né? Porque olha só, se ele não tem mais do copo menor, é só ele botar a quantidade que ele deveria botar
do copo menor no copo maior e me cobrar pelo valor do copo menor. Faz sentido pra vocês? Eu acho que não é desculpa, né, pro seu cliente. Mas enfim, gente, é só pra vocês entenderem o nível, tá? Que foi. Que desde o início ele já tava querendo tirar vantagem de mim. Então falou pra mim, ai não, é porque meu copo pequeno acabou, só tenho esse aqui. Aí mostrou o grande. Aí eu falei, mas e o médio, você também não tem o médio? Aí ele, tá, o médio eu tenho. Aí ele pegou, gente, um copo exatamente do mesmo tamanho do grande. Sim, exatamente do mesmo tamanho, juro pra vocês. Eu não sei se eu tirei foto dessa merda desse milkshake, eu acho que eu não tirei, mas eu devia ter tirado pra mostrar pra vocês. Gente, ele pegou um copo do mesmo tamanho do copo que ele tinha já feito pra mim e meteu pra mim que aquele era o médio. Na hora eu nem questionei nada, porque a gente tava muito... O Matt já tava na fila pra entrar pro trem-bala e a gente já tava atrasado, então só queria pegar e sair, né? Então não questionei nada disso do tamanho. Mas resultado, eu paguei por um grande e por um médio que era exatamente do mesmo tamanho. Então o que eu entendi por tudo aquilo? Ele inicialmente me vendeu o grande, me vendeu na verdade o médio pelo preço do grande. E depois que eu falei que o outro eu não queria grande, eu queria médio, ele pegou o exato mesmo copo que era de fato do médio e me deu. Então por um milkshake eu fui cobrada como se fosse o copo grande e o outro pelo valor do médio, sendo que era igual. E era super caro, então eu paguei, sei lá, acho que eu paguei uns 60 e poucos dirham por esses 2 milkshakes. Desse tamanho assim, gente, ó. Desse tamanho aqui. Aí ele veio lá pedindo isso aqui lá. Aí ele me deu um troco. Aí quando ele me deu esse troco, eu vi que tava alguma coisa errada pelo quanto que eu fiz. Eu falei assim, ei, mas tá errado aqui. Aí ele, verdade. Aí ele foi lá, pegou mais uma moeda e botou assim na minha mão e cagou pra mim. Começou a atender outras pessoas, sabe? Tipo, uma vaza daqui. Aí as pessoas também, quando eu fui questionar com ele, tipo, ei, mas peraí, porque ele me deu dinheiro e já foi mais que depressa atender pessoas que estavam, tipo, pra eu não ter espaço pra falar com ele, sabe? Só me deu dinheiro achando que eu não ia questionar. Aí quando ele viu que eu questionei ele, pegou a moeda, pum, botou na minha mão e voltou a atender. E as pessoas já estavam meio que resmunganinho aqui em árabe atrás de mim, que eu ouvi, sabe? Na hora que eu questionei do valor. Aí fui provar um milkshake. Deus me perdoe, eu odeio desperdiçar comida. Tipo assim, quando o negócio é ruim, cara, eu me forço a comer porque eu não quero jogar no lixo, sabe? Mas não deu. Que milkshake ruim, o pior milkshake da minha vida. Aquilo parecia uma água suja com gosto artificial, assim, uma coisa horrorosa. Nunca vi nada igual. E eu odiei, mas também não gostou nem um pouco. Então, assim, infelizmente, foi os 2 pro lixo. Cheios. E a gente tinha acabado de pagar, sei lá, mais 60 dirham ali naqueles 2 negócios. Enfim, entramos no trem-bala. E aí nisso, o cara que era o mais simpático e tal, ele já tinha dado tchau pra gente porque ele morava ali. E ele mostrou foto da filha dele, dos pets dele pra gente, passou o Instagram dele pra gente. É muito querido ele. E agradecemos muito porque ele desenrolou tudo, ele que conversou em árabe lá dentro dessa estação do trem-bala. Todo mundo muito sério, muito grosso com a gente, sabe? Sendo muito grosso com a gente. E ele desenrolando ali, falando em árabe, e que as pessoas nem olhavam direito na nossa cara, assim, sabe? E aí, enfim, compramos outro ticket que foi esses 2 tickets de trem-bala de Tanger pra Casablanca. Se eu não me engano, foi 400 e poucos dirham. Só que aí isso aí o Matt já pagou no cartão, porque senão a gente ia ficar sem dinheiro. Então foi uns 400 e poucos dirham, ou 500 dirham pra mim. Pra ele eu achei caro, tá? Enfim, aí pegamos o trem-bala. O trem-bala, ele era todo bem bonitinho, assim, por dentro. Todo novinho, parecia todo novinho, assim, bem bonitinho. E, galera, o fedor acompanhava a gente, né? Misericórdia, que fedor.
que não dá pra respirar, assim. Aí o casal lá da Alemanha também tava no trem-bala com a gente, mas em um banco lá específico, né? Que tem bancos, tudo certinho. Tem 2 andares, né? Então eles ficaram lá, sabe Deus onde? E o outro cara marroquino que tava com a gente desde o começo também tava no trem-bala, sei, sabe Deus onde. E lá, nesse trem-bala, é assim, é uma fileirinha, vamos dizer assim, 2 cadeirinhas aqui, que dá pra você, né, encostar a cabeça. Na frente tem tipo uma mesinha, assim, que levanta se você quiser. Uma mesinha assim no meio. E aqui mais umas 2 cadeirinhas. Pensa assim, gente, é uma mesa do Outback, sabe? É você aqui com 2 pessoas aqui e 2 pessoas na sua frente. E uma mesinha assim no meio. Lugar pra carregar, tudo certinho. E na nossa frente, um casal, provavelmente marroquino, né? Árabe. De também meio idosos, assim, deviam ter na faixa de 60 anos, na nossa frente. Então você fica virado de frente pra outras pessoas. E, gente, mais uma vez, meu Deus, esse casal não parava de encarar a gente, assim, quase que a viagem inteira. Só mais pro final que a mulher do casal, os 2 fecharam os olhos, assim, né, pra descansar. Eu também fechei, mas enfim, toda hora que eu fazia, assim, algum movimento, ela tava olhando, assim, pra mim, sabe? Tipo, me olhando de cima a baixo. E o homem também olhava, mas a mulher olhava mais. Mas, nossa, ela ficava me encarando o tempo inteiro. E ela, tipo assim, sem vergonha, né? De olhar nem nada. Ela encarava o tempo todo sem parar. Alguém pode perguntar assim, Vitória, estava vestida como alguma coisa assim, gente? Não era isso, tá? Ela poderia até estar me encarando porque eu tava muito cansada. Eu tava sem maquiagem, eu tava com o cabelo sujo, eu tava toda cagada. Talvez ela tava me olhando, tipo, nossa, essa menina tá acabada, talvez. Mas todo mundo me olhava, né? Inclusive pessoas que estavam sentadas em outra parte, assim, eu passava e, tipo, tinha muita gente me olhando. Tinha uma garota também que ela tava sentada numa parte, assim, específica. E ela ficava me olhando toda hora. E eu tava com uma calça, que é uma calça até que eu que fiz, eu mostrei no vídeo da viagem, enfim, a calça que eu tava dentro que eu fui de avião com essa calça, uma calça larga assim, molinha, sabe? Eu tava exatamente com essa blusa aqui, só que eu tava de jaqueta jeans por cima, então aqui não aparecia nada, eu tava com a jaqueta jeans, a minha mochila. E eu tava com essa roupa o tempo inteiro, eu não tirei a jaqueta jeans, mesmo no calor eu não tirei a jaqueta dentro do trem-bala. O trem-bala demorou bastante, mais do que a gente esperava pra chegar lá em Casablanca. E quando a gente chegou em Casablanca, saímos no terminal ali saímos ali no terminal do trem-bala. Tava com muita fome, tava com muita sede. Pensei assim, lá no Airbnb não deve ter nada pra beber, nada pra comer. Então o moço que a gente acabou, na hora que saiu do trem-bala, acabou reencontrando, assim, na hora que a gente saiu, o casal alemão e o cara que tava guiando a gente, né? Que tava ajudando a gente, ou que não falava espanhol nem nada. Então ali a gente já meio que se despediu do casal alemão, né? E esse cara ainda seguiu andando com a gente. Só que quando a gente chegou ali digamos assim, no terminal, na estação ali, que a gente saiu do trem-bala, eu falei com o Matt, não deve ter nada nesse Airbnb, nem água e nem comida. Então vamos comprar alguma coisinha aqui pra gente comer, vamos comprar água, senão a gente vai, né, passar fome. Aí a gente nisso já deu tchau pro cara marroquino, agradeceu, a gente avisou que a gente ia comprar comida e ele ia seguir viagem, né? Então agradecemos muito, ele foi embora. E ali eu comprei uns docinhos árabes que tinha ali uma loja. Comprei água. O docinho árabe eu não achei um valor exorbitante pelo doce, porque doce árabe em geral, até aqui no Brasil, eu tô acostumada a comprar caro mesmo. E tem alguns que eu gosto bastante. Eu já trabalhei em lanchonete árabe, que tinha esses doces e tudo mais, então eu conheço. Então achei o preço ok.
A água, o cara vendeu pra mim a 15 ou 20 dirham, eu não me lembro agora. Achei absurdo, 15, 20 dirham por uma garrafinha de água assim, ó. E aí nós saímos dessa estação, e assim que a gente já saiu daquela estação que eu olhei assim a cidade, eu já senti uma outra vibe, uma vibe ruim. Não era mais a vibe lá de Tanger, tipo, a vibe de Tanger, tô no Marrocos. Não, não. Era uma vibe assim, me tira daqui. Alguém me tira daqui o mais rápido possível. Eu já não gostei ali, porque era uma vibe ruim ali. Mais uma vez, as pessoas naquele lugar, a gente sempre encarando a gente. É uma vibe ruim, assim. E ali a gente já não tava mais com os nossos 2 anjos, né, que ajudaram a gente a chegar ali. Então, quer dizer, estávamos com os nossos anjos da guarda, com certeza, mas não com aquelas pessoas, né, boas que a gente encontrou. Estávamos só eu e o Matt agora, então eu já fiquei meio mal, assim. E aí quando a gente saiu, eu já tinha ouvido falar que lá no Marrocos não funciona o Uber, mas funciona o InDrive. Então a gente já tinha baixado e eu vi ali do lugar que eu tava, eu vi vários carrinhos vermelhos assim, que eu sabia que deveria ser alguma coisa, um táxi ou o tal do InDrive, não sei. Mas eu sei que a gente foi caminhando pra rua pra poder pedir o InDrive. E nisso os motoristas desses carros vermelhinhos, eles vêm até você pra falar, e eles tipo assim, quase te obrigam a entrar no carro. É surreal. Eles tipo, eles já vão botando a mão em você pra você entrar dentro do carro. E eu ficava tipo, não, thank you, obrigada, não, chocrã e tal, negando. Enquanto isso o Matt chamando o InDrive. E aí o cara veio já, tipo, o outro cara é tipo, gente, ele parece que você é a comida e eles são os pombos. E eles vêm em cima de você, uma loucura. Aí vem um outro já querendo botar a gente dentro do carro. E eu falei assim, não, a gente já pediu o InDrive. Eu mostrei pra ele. Aí ele começou a xingar a gente, tipo, na língua dele. Mas ele tava xingando a gente, que eu sei. Ele começou a falar um monte de merda pra gente. Tipo, InDrive, não sei o que lá e tal. E, tipo assim, bufando, reclamando e xingando a gente. Eu fiquei super assustada com aquilo, já peguei o match, a gente já foi saindo assim daquela região, foi indo mais pra rua mesmo, pra longe desses carros de táxi. E ali ficamos. E mesmo estando longe deles, alguns ainda chamavam a nossa atenção pra poder chamar a gente pra entrar. Aí beleza, chamamos em drive. A gente colocou, tipo, do lugar que a gente tava pro nosso Airbnb, acho que sim, a gente sugere um valor, né? A gente botou assim 50 dirham. Aí era pra vir um motorista, mas aí quando ele tava quase chegando, ele sumiu, aí cancelou, aí aconteceu isso de novo com outro. Aí a gente já tava até cogitando pegar o táxi, mas como eles foram muito grosseiros com a gente, eu não quis voltar lá. Aí no terceiro InDrive que a gente pediu, o cara chegou, mas assim, gente, demora muito. O aplicativo fala que o cara tá aqui e o cara não tá. O aplicativo, cara, esse aplicativo é uma loucura, mas calma que tem um plot twist sobre isso aí. Quando disse que o cara tinha chegado, a gente não via o carro. E aí, galera, assim, a placa que tava no InDrive e a placa do cara ao vivo era totalmente diferente. Eu fiquei, ali eu já, né, disse, o que eu tô fazendo? Aí o cara veio até sorridente, assim, deu um sorriso, botou nossa mala dentro do carro. Na hora que o Matt foi entrar comigo atrás, ele assim pro Matt, não, na frente comigo, não sei o que lá, tipo, falando assim, né, em inglês, eu não lembro, gente, era uma mistura de todos os idiomas pra poder se entender. Mas ele quis dizer, tipo, pro Matt ir na frente com ele, e eu falei assim, não, ele vai atrás comigo. E ele ficava, não, na frente. E eu, não, atrás. Aí ele, na frente. E eu, por quê? Ficava tipo, why? E ele só, e aí depois de eu insistir muito, ele falou assim, não, polícia. E eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí o Matt entrou lá na frente com ele e eu fiquei atrás, tipo, o que eu tô fazendo aqui?
E o que onde ele vai me levar? Por que ele tá falando da polícia? Por que ele não quer que eu mete? Passou 1000 coisas na minha cabeça. Sentei ele minha bunda. No final a gente teve que pagar 100 dirham, porque como a gente botava 60, eu acho que a gente teve que pagar, foi 70, eu acho que foi 70 dirham que a gente teve que pagar. Perto sim, não muito longe, tá? Bem, relativamente bem perto do lugar que a gente tava, sei lá, foi uns 10, 15 minutos de viagem no máximo. E ali nessa viagem, né, do lugar que a gente tava até o nosso Airbnb, eu vi uma coisa, eu percebi uma coisa, pelo menos ali em Casablanca, que é assim, cara, é uma loucura Casablanca, porque é pobreza e riqueza junto no mesmo lugar ao mesmo tempo. A riqueza e a pobreza em Casablanca, elas coexistem. Então você passa de carro, tem um prédio assim todo bonitão e do lado tem um que tá caindo aos pedaços, literalmente. Uma ruína, já não tem mais, tá tudo, sabe? É assim. Aí você passa num prédio, tem uma rachadura gigante e o outro é bonito, assim, renovado. É, uns carros super acabados, todo zoado, e outro carrão. Então assim, é uma loucura, gente. Aí você vai falar assim, Vitória, no Brasil, gente, é diferente. O que eu vi é diferente, tá? É muito estranho, porque no Brasil você tem uma tipo, é bairro, né? Um bairro é nobre. Não, lá é tipo uma loucura. É um prédio de luxo do lado de um barraco caindo aos pedaços, entendeu? É tipo isso. Aí, o Airbnb onde a gente ficou, por exemplo, é um prédio bonitão, assim, tudo te parece de luxo quando você entra. Aquela vibe assim, né? Mas quando a gente ia entrando pelo prédio, eu comecei a reparar que as paredes são todas rachadas. Todas as paredes têm rachadura. E aí o nosso Airbnb em si, dentro, lindo. Lindo, perfeitinho, todo lindo, todo renovado, tudo isso, tudo aquilo. Mas as paredes, indo para todo lugar, tinha rachadura. No caso do lado de fora, no prédio. E o Airbnb me passou uma vibe que eu não me senti segura ali. Porque tinha Gente, eu sei que isso existe em vários prédios, tá? Que eu já vi isso em outros apartamentos. Mas nesse tinha no teto da cozinha, que é assim que você entra, tinha tipo um recorte assim no teto, né? Que é de uma coisa que abre ali. Eu já vi isso em apartamentos. E no banheiro, logo acima do box, logo acima ali de onde você toma banho, tinha outro. E esse outro parecia que tava meio que caindo pedacinhos assim do reboco, sabe? E eu achei meio estranho, tipo, por que tem uma... Parecia que era uma passagem. Sabe a vibe que me deu? Parecia que era uma passagem, porque eram na mesma direção. Só que um tava aqui, que era na entrada, e o outro tava no banheiro, que era do outro lado. Eu fiquei meio escaldada com aquilo, tá? Eu não me senti bem ali. E não tinha sabonete no Airbnb, não tinha lixeira no banheiro, não tinha lixeira, não tinha sabonete pra tomar banho, nem shampoo, nem nada, não deixou nada assim o anfitrião. Nisso a gente ficou ali só algumas horas, porque na verdade a gente deveria ter chegado no Marrocos bem mais cedo do que o que a gente chegou. E aí depois que a gente deixou o Airbnb e a gente foi buscar alguém que levasse a gente pro aeroporto, o cara que era dono do Airbnb já perguntou ali se a gente precisava de motorista. E a Matt falou que sim, porque a gente não queria pegar o InDrive de novo. E ele falou que faria a corrida do Airbnb para o aeroporto 500 dirham. 500 fucking dirhams. Gente, pra vocês terem uma noção de o quão caro é
é muito mais caro do que olha só, eu vou fazer uma comparação. Em Portugal, quando a gente foi embora de Portugal, a gente estava em Lisboa, num hotel. A gente pediu um Uber para o aeroporto. Era uma distância no Marrocos. Era um pouquinho maior a distância, tá? Do lugar que a gente estava pro aeroporto. Mas um pouco maior, mas não muito. Quando a gente pediu esse Uber em Portugal pro aeroporto, veio um Tesla. Nunca tinha entrado num Tesla na minha vida. Veio um Tesla buscar a gente. Deixou a gente no aeroporto. De boíssima, assim, boaça. E não foi nem 20 euros essa corrida. Lá, eles queriam cobrar a gente 500 dirhams. 500 dirhams é mais do que 50 euros. É uma média de quase 60 euros. Quase 60 euros. Você tem noção que você não pagaria esse valor, 60 euros, numa corrida de Uber, nem dentro da Europa? Nem dentro da Europa é tão caro. E a gente tava no Marrocos, em que a moeda deles, tipo, o euro vale mais de 10 vezes a moeda. E ele queria cobrar a gente 500 dirhams. E eu falei pra ele, mas não aceitar. A gente não ia ser extorquido. A gente já tava sendo extorquido desde que a gente chegou. Tudo que a gente comprou, a gente tava sendo extorquido. Então eu falei pra ele, não. E aí, né, como sempre, ele quis negociar, né? Ai, não, mas por quê? Aí falou, meteu assim uma promessa, não, porque o que importa é deixar vocês no aeroporto. Quanto que vocês podem pagar? Porque meu amigo me falou que parece que vocês só tem 300 dirhams. Porque no final, gente, de tudo que a gente comprou naquele dia ali, que não foi nada, que foi basicamente água, alguns docinhos árabes, milkshake e o primeiro Uber lá que a gente pagou, o InDrive. Então só isso já foi, nessa brincadeira já foi 200 dirhams. Falei pra ele, né, a gente só tem 200, a gente só tem 300 e é isso, né. Como eu não ia usar aquele dinheiro pra nada, eu falei, o que eu tiver aqui eu pago pra ele, né. O que a gente tem aqui a gente paga pra ele levar a gente embora pro aeroporto. Então ele acabou aceitando no final os 300 dirhams. A gente entrou no carro dele, o carro dele era uma merda. Desculpa, senhor, mas o carro dele tava imundo. O carro dele é onde eu sentei no banco de trás. Tem um rombo atrás. Tinha um rombo, gente. Eu sentei, eu desci assim, quando eu sentei. Super desconfortável. E ele também não deixou o Matt ir atrás comigo, mandou o Matt ir na frente. Aí eu descobri o porquê disso. Eu perguntei dentro do aeroporto e um policial me respondeu isso. Ele falou que InDrive no Marrocos é proibido por lei. Deve ser por conta ali dos taxistas que devem ter se unido, né, contra isso de InDrive e tal. Então é proibido. Então quando eles fazem isso, eles não querem dar na pinta que eles estão levando um passageiro assim. Eles querem parecer que estão levando um amigo, uma família. Então, se todo mundo ficar sentado lá atrás e ele sozinho na frente, vai dar muita pinta, né? Então eles não deixam você sentar lá atrás. Alguém tem que ir na frente com ele. E, enfim, não é regulamentado. E sabe Deus o que acontece com a gente se para um policial para o carro dele. E aí a gente vai se ferrar, né? Enfim, talvez vamos nos atrasar por conta disso. E eles não falam, né, pro turista, porque não fala aqui que isso não é regulamentado nem nada. Mesmo que você tenha que pagar 300 dirhams, como a gente pagou pra esse cara. A gente pagou na ilegalidade, né? O carro dele era horrível, não me passava segurança aquele carro e ainda por cima era ilegal. Então é muito caro, eles cobram o olho da cara pra tudo, assim, se você é turista. Eu não gostei disso, eu me senti extorquida a todo momento. Eu não acho isso uma prática legal, gente. É por isso que aqui no Brasil a gente tem essa mania de pra gringo é mais caro. Eu acho isso muito feio, tá? Acho muito feio a gente ter essa cultura de que pra gringo é mais caro. Porque, enfim, mas o gringo ganha em dólar. Você nunca sabe de onde que esse gringo tá vindo, qual que é a situação financeira dele. Aí só porque aí você assumir que por ele ser gringo ele tem que pagar mais caro, sei lá, acho isso uma coisa muito feia, muito desonesta.
E lá no Marrocos eu senti exatamente isso, senti essa extorsão o tempo inteiro pra tudo. E eu não gostei nem um pouco dessas experiências, né? Depois a gente foi pro aeroporto e chegando lá no aeroporto, teve todo o atraso do voo pra Tunísia que eu comentei com vocês, mas eu fiquei mais de 10 horas no aeroporto por conta do atraso do voo. Foi horrível, assim, um dos piores dias da minha vida foi ter ficado naquele aeroporto, me deu a maior alergia aqui, me deu uma alergia muito forte por conta de estresse. Eu fiquei toda inchada, me coçando, minha garganta fechou. E aquele aeroporto de Casablanca é super gelado, super gelado. Eu tava passando mal de frio, toda hora eu ia no banheiro esquentar minha mão, naquele negocinho que seca a mão. De tão gelada que minha mão tava. Eu não tinha muita opção de coisa pra comer ali dentro do aeroporto. O que eu comi também eu não gostei. Enfim, tive essa alergia braba lá no aeroporto. Não conseguia pregar meu olho naquele aeroporto que era muito gelado. A comida era ruim. E atrasou mais de 10 horas meu voo pra Tunísia. E quando finalmente a gente ia começar a embarcar, as mulheres muçulmanas que estavam lá no aeroporto esperando também pra aquele mesmo voo e estavam muito irritadas com razão, né, por conta do atraso. Cara, elas começaram a passar na nossa frente, tipo assim, empurrando a gente na toda, assim, tipo, empurrando a gente mesmo, sabe? Eu tava tipo, querida, do you mind? Elas estavam me empurrando, assim, empurrando todo mundo que estivesse na frente delas, enquanto elas gritavam com o cara da companhia aérea. Tipo assim, gritando mesmo com o cara e sair empurrando a gente, assim, pra entrar, então... Então, assim, sendo sincera, o que eu achei do Marrocos? Um país que tem belezas, tipo, igual o Brasil, sabe? Tem belezas, tem pobrezas, tem suas dificuldades, mas tem umas belezas e umas coisas, assim, muito únicas que eu achei maravilhoso, que eu queria poder aproveitar mais. Mas me senti extremamente extorquida como uma turista, senti que eles estavam tentando tirar vantagem da gente o tempo inteiro, em todas as situações. As pessoas não são nem um pouco receptivas e a gente teve muita sorte de encontrar esses 2 marroquinos que ajudaram a gente. Mas em geral todas as outras pessoas eram grossas, ignorantes ou frias, tipo, nem aí pra gente. Não tem uma hospitalidade, aquela simpatia, aquela coisa, nosso jeitinho brasileiro de ser. Não tem isso, as pessoas são muito frias, muito, sei lá, meio, parece que te olham assim, com um olhar meio de desdém. E elas te olham, mas te encaram muito. Me senti encarada a todo momento. E, além de tudo, é um fedor sem igual, assim. Nos transportes públicos, principalmente, em lugares fechados, principalmente, mas assim, você sente fedores surreais. Então, voltaria para o Marrocos. Teve toda a questão da insegurança também, que eu me senti meio insegura dentro dos carros, dos motoristas e tudo mais. Cara, eu acho que eu voltaria, assim, pra Tanger. Eu gostaria muito de dar uma explorada mais lá em Tanger. Não tem interesse em ir pra Marrakech, não tem interesse em ir pra deserto de Saara, não, gente, tô bem aqui. Mas se fosse pra voltar, eu voltaria pra Tanger. Inclusive, indico, se alguém for pro Marrocos, eu diria, vai pra Tanger, porque eu achei tão lindo. E aí é isso, gente, mas lá pra Casablanca eu não piso meu pé nunca mais lá. Achei uma cidade horrível, achei uma cidade, parece tipo assim, parece o fim do mundo lá. É a minha sensação, tá? Ai, vi, mas lá tem lugar lindo, tem isso e aquilo. Eu não vi. Os lugares que eu vi que ainda dava pra ser bonitinho me apavora, porque do outro lado é tipo o fim do mundo, sabe? É um lugar bonito do lado de um lugar horroroso. Então, no todo, assim, não achei que vale a pena, não voltaria. O Airbnb era bonito, que eu fiquei, mas achei creepy, achei meio tenebroso, assim, dá um pouco de... Me senti um pouco de medo daquele negócio no teto que tinha. Fiquei com medo de eu estar sendo filmada ali, ou enfim. Enfim, gente, essa é a minha opinião, como eu me senti no Marrocos. Se você já foi, conta aqui a sua experiência, né, sem querer me atacar, por favor, porque esse canal ainda é meu. E se você nunca foi, me conta aqui se você tem interesse de ir. Vamos conversar amigavelmente, tá bom? Um beijo. Bom soninho. Se você não deixou seu like ainda, como assim? Deixa seu like agora. E comenta aqui, hashtag cheguei ao fim, pra eu saber que você tá até aqui.
Bons sonhos. Um beijinho.